O perigo das casas de aposta no futebol. Um alerta simples e necessário. Nos últimos anos, as casas de apostas invadiram o mundo do futebol com força total. Estão nos uniformes dos times, nos comerciais de TV, nas placas dos estádios e até nos aplicativos que usamos para acompanhar jogos. Parece algo inofensivo, até divertido. Afinal, o que tem de errado em tentar adivinhar o placar de uma partida ou quantos escanteios vão acontecer? Mas por trás dessa diversão, existe um lado obscuro que coloca em risco não só os torcedores, mas a saúde do futebol como um todo. Neste texto, vamos explicar de maneira simples por que as apostas esportivas representam um grande perigo para o futebol. Vamos falar sobre os riscos para os jogadores, clubes, torcedores e até sobre como isso muda a forma como enxergamos o esporte. É um alerta necessário, principalmente para quem ama o futebol do jeito que ele sempre foi. Paixão, suor e emoção. Verdadeira. 1. O que são as casas de aposta e como funcionam? As casas de aposta são empresas que lucram com o palpite das pessoas sobre resultados esportivos. Você aposta dinheiro em algo, como quem vai vencer um jogo, quem vai marcar gol, quantos cartões vão sair, e por aí vai. Se acertar, ganha dinheiro. Se errar, perde. O problema é que essas empresas têm lucro, principalmente quando você perde. Ou seja, elas vivem do seu erro e para garantir que você continue apostando, elas usam todos os truques possíveis. Bônus, propagandas com famosos, promessas de dinheiro fácil, etc. E com a internet, tudo ficou mais rápido e acessível. Qualquer pessoa, em segundos, pode apostar qualquer valor, inclusive menores de idade, mesmo sendo ilegal. Como isso afeta o futebol? Agora imagine o seguinte, se tem muito dinheiro envolvido em apostas, e esse dinheiro depende de resultados imprevisíveis, o que impede alguém de tentar manipular o resultado de uma partida. Essa é a grande ameaça. A manipulação de jogos. Apostadores mal intencionados, às vezes em conluio com jogadores, árbitros ou dirigentes, podem tentar influenciar uma partida para garantir um determinado resultado, e assim ganhar muito dinheiro. Isso já aconteceu e continua acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. É o famoso jogo vendido. Além disso, muitos jogadores jovens, mal pagos ou endividados, se tornam alvos fáceis para esse tipo de corrupção. Um simples escanteio, um cartão amarelo forçado, uma falha intencional do goleiro. Tudo pode ser motivo de aposta, e isso abre brechas perigosíssimas para fraudes. E os clubes? Eles não ganham com isso? Sim. Muitos clubes recebem dinheiro de patrocínio dessas empresas. Mas é aí que mora o dilema. Será que o dinheiro justifica o risco? Quando um clube se associa a uma casa de apostas, ele passa a fazer parte de um sistema que, mesmo sendo legalizado, é extremamente sensível a fraudes. E se esse clube estiver envolvido em um escândalo de manipulação? A imagem dele é manchada, os torcedores se afastam, os patrocinadores honestos somem, e o prejuízo é enorme. A curto prazo pode parecer vantajoso, mas a longo prazo é um tiro no pé. Os torcedores estão sendo enganados. Outro ponto importante. As apostas mudam a forma como a gente assiste futebol. Em vez de torcer pelo time, muitos torcem para que aconteça uma estatística específica, como um número de escanteios ou faltas. Isso tira a essência do jogo. Mais ainda, muitos torcedores se iludem achando que vão ficar ricos apostando em futebol. E isso raramente acontece. Pelo contrário, muita gente perde dinheiro, entra em dívidas e até desenvolve vícios. O vício em apostas é tão sério quanto o vício em drogas ou álcool. Ele afeta a saúde mental, destrói famílias e pode levar a consequências gravíssimas, como depressão e suicídio. Apostas e vício, um problema de saúde pública não. É exagero dizer que as apostas esportivas se tornaram uma questão de saúde pública, principalmente entre os jovens, que estão sendo bombardeados por propagandas sedutoras a todo momento. Muitos acham que apostar é uma forma de ganhar dinheiro fácil, mas rapidamente se veem gastando mais do que podem, tentando recuperar o que perderam e se afundando em dívidas. Esse ciclo vicioso é alimentado pelas próprias casas de aposta, que oferecem créditos, promoções e mantêm o usuário preso à plataforma. A dependência emocional criada por essa prática é comparável à dos cassinos. E o pior, ainda é um assunto pouco discutido, muitas vezes tratado como joguinho inocente, que,
O futebol está perdendo sua alma. O futebol sempre foi mais do que um jogo. É cultura, paixão, identidade. Quando assistimos a uma partida, queremos ver competição justa, emoção real, jogadores se entregando de verdade. Mas quando o resultado está sendo manipulado por interesses de apostas, tudo isso se perde. Se não tomarmos cuidado, o futebol pode virar apenas um teatro, com atores fingindo competir, enquanto o verdadeiro jogo acontece nos bastidores, nas planilhas de apostas. Isso destrói a confiança do torcedor, esvazia os estádios e transforma o futebol num produto artificial. C. O que podemos fazer? A solução não é simples, mas passa por 3 caminhos principais: educação, alertar torcedores, especialmente jovens, sobre os perigos das apostas. É preciso mostrar que isso não é brincadeira e que pode ter consequências sérias. Regulação e fiscalização. O governo precisa controlar de perto as casas de aposta, exigir transparência e punir com rigor qualquer caso de manipulação de resultado. Postura dos clubes e da mídia. Os times e os meios de comunicação têm responsabilidade. Não podem aceitar qualquer dinheiro em nome do patrocínio fácil. Precisam avaliar os impactos sociais dessas parcerias. Conclusão: o futebol é muito mais do que números e estatísticas. Ele é feito de paixão, suor, lágrimas e alegria. Quando colocamos o dinheiro das apostas acima da beleza do jogo, corremos o risco de perder aquilo que faz o futebol ser tão especial. É hora de repensar o espaço que damos às casas de aposta no nosso esporte. Precisamos proteger o futebol da ganância, da manipulação e da falsa promessa de dinheiro fácil. Se não fizermos isso agora, talvez, em breve, o futebol que conhecemos e amamos não exista mais.